Nós vamos começar hoje o nosso culto, 19º culto do tempo comum. Daqui a pouco nós estamos terminando o calendário litúrgico e abre-se o tempo do Natal, né, do Advento de Jesus de Nazaré. Então, são aqueles cultos decisivos que trabalham coisas que são realmente transformadoras. E o texto que a gente vai refletir um pouquinho hoje trata exatamente da questão do outro. Quão decisivo é o outro para o sentido da nossa caminhada. E como que decidir-se pelo outro é decidir-se por Deus. Em outras palavras, não existe relação com o alto sem relação horizontal. E às vezes, nem só horizontal, mas às vezes a relação descendente com quem está abaixo. Ou seja, ir para cima às vezes é ir para baixo, acolher e levantar. Esse vai ser o sentido da nossa celebração de hoje. Então, nós vamos começar, primeiro texto, primeiro música maravilhosa, chama-se Seu Nome é Jesus Cristo, e tem tudo a ver com o culto de hoje. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passar diante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, analfabeto, e vive mendigando subemprego. E a gente quando vê dizeu à toa, melhor que trabalhasse não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, está doente e vive atrás das grades da cadeia, e nós tão raramente vamos vê-lo. Dizemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo, anda sedento por um mundo de amor e de justiça, mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é difamado e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo, é todo homem e vive neste mundo, quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras.
Não sei se vocês acham, mas essa para mim é uma das músicas mais bonitas que eu conheço para vincular a nossa fé ao outro. Que geralmente a nossa fé é mais uma viagem na maionese do que um compromisso profundo, concreto com a vida e com os outros. Essa música é maravilhosa para isso. Há um texto que eu escolhi para orientar parte do nosso culto, que é do Mário Quintana. Tem um errinho que eu vou corrigir na leitura, mas é um texto que vai corroborar a música que a gente acabou de ouvir. O poeta diz assim: cego é aquele que não vê o seu próximo. Não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão. Vou ler de novo. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome e de miséria. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão. Eu vou pedir para que nesse momento a gente feche os olhos e peça a Deus que retire da gente a nossa cegueira e a nossa surdez e nos abra para o outro, nos abra para o risco de nos relacionarmos com os outros e, ao mesmo tempo, com a glória de recebermos os outros em nossas histórias. Fechemos os olhos em oração. Acabamos de cantar e ouvir: seu nome é Jesus Cristo. Passa fome, está nos prostíbulos, é analfabeto, mendiga, clama, se encarna em todas as vozes que clamam por nós. Nós não queremos, Senhor, nós não queremos ser surdos a essas vozes. Nós não queremos ser cegos diante das faces humilhadas que atravessam o nosso caminho. Essas faces, às vezes, estão nas nossas casas, nas nossas famílias. Às vezes são amigos, amigas, colegas de trabalho que querem ser ouvidas, que querem abraço, querem colo, querem chorar. E a gente diz que não tem tempo, a gente inventa razões para não acolher a dor do outro. O mundo tem muitos outros que padecem e que exigem de nós ouvido, olhar, a mão, o abraço, o beijo, o sorriso, uma gota de felicidade. Dá-nos, Senhor, esta responsabilidade. Vincula a nossa fé à concretude daqueles e daquelas que fazem parte da nossa história. Os outros que nós nos deparamos e os outros que sequer sabemos que existem. Os outros do Nordeste, os outros do Sul, os outros do Centro-Oeste, os outros das favelas do Rio de Janeiro, os outros que vivem embaixo das marquises. Dá-nos um coração que saiba acolhê-los todos. Retira de nós o grande pecado, talvez o maior, chamado indiferença. Que nós não sejamos calejados para a dor dos outros, assim como não sejamos calejados para a felicidade dos outros. Que a felicidade possa nos contaminar, que o sorriso de uma criança possa nos contaminar, que a brincadeira dos carnavais possa nos contaminar, que nós não sejamos indiferentes aos outros. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje ler um texto da Bíblia
do Evangelho, que na verdade, está falando da mesma coisa que o texto que está escrito aí, que é do Evangelho de Marcos. Mas na verdade, acho que me comuniquei mal com a Lucilene e não consegui mudar só o texto, mas o contexto, o sentido é igual. Jesus está falando do juízo, quão decisivo é o juízo divino. Então, eu escolhi para a gente compartilhar aqui essa mensagem, o texto de Mateus 25, 31 a 46. Ele é muito conhecido. E exatamente por ele ser muito conhecido, que às vezes a gente passa assim, sabe? Passa e vai embora. E não percebe os detalhes e a grandeza, né, do que está acontecendo ali, do que Jesus está contando. Então, eu vou ler esse textinho, vocês me acompanhem, né? Eu vou ler numa tradução assim, com uma linguagem bem tranquila. Vocês vão rememorando, né, o conteúdo dele. O texto diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Eu estava nu e me vestistes. Adoeci e fostes me visitar. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, e nu e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando um destes pequeninos, a eles não o fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse é o texto de hoje. Para mim, esse texto para mim é o texto. Não tem esse texto que todo mundo fala assim, né, que é do capítulo 3 do Evangelho de João, que diz que Jesus é o primogênito por meio do qual todo mundo vai ser salvo. Não é isso. Eu acho que a Bíblia não se resume. A Bíblia se resume nesse texto aqui. Para mim, para minha vida. E Coríntios 13, 1 Coríntios 13, mais nada. E diferentemente do Gandhi, que achava que se todas as bibliotecas do mundo fossem queimadas e sobrevivesse tão somente o Sermão do Monte, nada de relevante teria sido perdido. Eu diria o seguinte: se todas as bibliotecas do mundo fossem queimadas, e não fosse queimado só esse texto, nada de relevante teria sido perdido. E se não queimasse também 1 Coríntios 13, aí melhor ainda, sabe? É exatamente, me parece, a essência da essência da essência da nossa espiritualidade. Mas é claro que isso tem uma linguagem de época, né? Jesus, ele tem que ser lido como a gente vê novela de época. A gente tem que entender bem as épocas. E essa linguagem dele dá muito a pensar. Vou fazer com vocês o que eu fiz no culto da manhã aqui, presencial. Eu queria contar uma história para a gente entender como é que a mentalidade judaica da época de Jesus pensava o que havia de mais decisivo na vida humana.
Tem várias maneiras de a gente pensar o que há de essencial, decisivo na nossa caminhada. Os judeus pensavam de uma maneira, a gente hoje pensa de outra. Então, para entrar nesse ambiente, eu quero contar uma história real. E essa história é meio engraçada, mas é muito boa. Eu sou amigo de uma moça chamada Dirce, que era membro da Igreja Presbiteriana Bethesda, era amiga do Jonas e do Neemias desde a década de 1980. Então, ela esteve na igreja de Copacabana, depois foi para Bethesda e tal. E essa moça, ela criou uma microempresa que fazia turismo com um monte de senhoras. Hoje, essa moça tem 101 anos. Eu estive na casa dela há uns 3 meses para comemorarmos os 101 anos. E comemorei com ela, celebrei os 100 anos dela ano passado, ainda no meio daquele momento assim da pandemia, aquele boom, eu estava lá na casa do filho dela para a gente celebrar. Essa moça criou essa empresa e ela falava o seguinte para as pessoas: olha, vamos fechar uma viagem internacional por ano. Então, às vezes ia para Israel, Egito e tal. Um belo dia, elas resolveram ir para o Japão. E foram, armaram, só que no meio da viagem, 2 das senhoras começaram a brigar. E brigar feio. Só que elas eram lideranças ali, elas tinham uma voz grande ali. Então, como acontece geralmente, essas vozes, elas separam o grupo. Então, eles criaram 2 grupos. E um grupo começou a ser contra o outro. E ela, no meio dessa briga, ela falava: gente, a gente não tem mais idade para isso, né? Todo mundo já avó, bisavó, como é que vocês vão ficar brigando e tal? Até que elas já haviam agendado um almoço em Tóquio, num restaurante conhecido, que é no subsolo de um prédio. Então, elas chegaram lá, foram bem recebidas, dividiram a mesa em 2 grupos. E ela, a Dirce, ficou no meio, paradinha, tentando reconciliar o povo. E o povo falando mal um do outro, aquela fofocalhada e tal. De repente, começa a tocar uma sirene. E elas não sabiam nada. E o maître lá falava inglês muito ruim, só pedia para elas se abaixarem. E começou um terremoto. E para o japonês, eles sabem o grau de terremoto, né? Para brasileiro, qualquer tremidinha, sabe, o planeta está acabando. E aí começou uma gritalhada, e os japoneses quietinhos. E elas gritando. Quando parou aquilo, as 2 se abraçaram, começaram a chorar e pediram perdão. E a Dirce falou para mim: Alexandre, eu agradeci a Deus pelo terremoto. Eu até pedi outros terremotos se fosse para melhorar a viagem. Ou seja, tem experiências que a gente chama, né, de experiências limite, que são aquelas que a gente decide totalmente a nossa vida. A gente percebe, a gente separa o joio do trigo rapidinho. E aquilo que parecia pesado, aquilo que tinha peso na nossa vida, sabe, começa a se tornar leve como uma pluma. E a gente imediatamente abandona tudo. Lança tudo fora. Isso acontece, às vezes, a pessoa está numa situação de quase morte, mas ainda está consciente, aí vai lá, manda chamar uma pessoa, um familiar, para pedir desculpas, sabe? Isso acontece em diversos momentos da vida, da gente ter um impacto que faz com que a gente olhe para a totalidade da nossa existência e começa a hierarquizar de novo as coisas e a subverter a organização anterior. E diz: isso aqui é relevante, isso aqui bota ali, isso aqui é mais importante, isso aqui é mais interessante. A gente vai rearranjando a vida. A tradição judaica fazia isso. Mas ela fazia isso a partir do futuro. A partir do pensamento do futuro. A gente chama isso em teologia, quem estuda teologia ou quem estudou, escatologia, que se chama os estudos das coisas últimas. O que é coisa última? São as coisas decisivas, derradeiras, relevantes, essenciais. Dentro desse estudo tem conceitos como céu, inferno, salvação. Tudo isso diz respeito ao que há de decisivo. E hoje a gente sabe que a cultura judaica ela pensava isso sempre de maneira futura. Em outras palavras,
O oráculo do nosso presente, para a tradição judaica, é o nosso futuro. O futuro é oracular. Ele é que revela quem nós somos. Só que eles pensavam isso da seguinte maneira: existem dois destinos que são decisivos para a vida humana. Um de plenitude, o outro de frustração radical. Posteriormente se chamou o primeiro de céu e o segundo de inferno. Mas eram dois destinos. E à luz desses destinos, essas pessoas olhavam para as suas vidas no presente, para as suas vidas no passado. Em outras palavras, se a gente pensar que o nosso futuro pode ser ou bem de plenitude ou bem de frustração, a gente vai olhar para quem a gente está sendo, para quem a gente foi, e vai reavaliar os nossos passos. Então, o futuro revela o presente e o passado. O futuro é um oráculo que nos faz ver que tipo de vida nós vivemos e ainda vivemos. Então, eles pensavam assim, só que dentro de um imaginário do seu tempo. Que a gente já viu aqui o imaginário monárquico. Tem um rei, a glória do rei, não tem código de direito civil, nada. E o rei é que olha, e diante do rei, a gente sabe se a nossa vida é plena ou se ela não é. E a partir disso a gente reavalia quem a gente é e quem a gente foi. É isso que está dizendo esse texto de hoje, que é lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu contei também agora pela manhã que sexta-feira eu estava dando aula para um grupo de psicólogas reichianas e surgiu alguma coisa, porque o Reich fala sobre religiosidade em alguns momentos da obra, e uma aluna minha perguntou sobre alguns textos bíblicos. A gente começou a discutir, eu falei para ela, faz o seguinte, não vou ficar falando muito não, eu vou ler para você o texto que eu vou ler domingo de manhã. E aí li esse texto para ela, ela começou a chorar. Tamanha beleza do texto. Ela falou, onde é que está isso? Eu falei, Mateus 25, 31 a 46. Ela teve um impacto com o texto, tamanha beleza. Então, por mais que o texto esteja falando de um futuro em que estaremos diante de um rei, ele não está falando do futuro, ele está falando do presente. E ele está falando de quem nós fomos no passado e como podemos decidir novamente o nosso presente. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus não fala de Deus. Jesus não fala sequer dele como o centro de tudo. Não, nada. Jesus não fala de símbolos religiosos, liturgias, textos religiosos, nada. Nada, nada disso. Ele fala do outro que sofre. Só. Ele fala do outro que padece. E acabou. Em grego, quando a gente fala juízo de Deus, julgamento divino, a palavra não é juízo nem julgamento, porque essa palavra é portuguesa. A palavra é crisis. O que é crise? Que significa discernimento e decisão. Então, é um texto que está falando de um julgamento de Deus que se realiza no discernimento, na decisão humana diante dos outros e dos outros que sofrem. É isso que ele está falando. Tira toda a roupagem religiosa, todos os símbolos religiosos, e Jesus vai dizer o seguinte: alguém sofre. E ele pega os sofrimentos mais comuns e mais pesados do seu tempo. Muitos deles são do nosso tempo também: a fome, a sede. Se vocês forem às ruas comigo às sextas à noite, vocês vão ver que isso é literal, isso não tem metáfora. A Patrícia tem ido comigo. Anteontem nós estivemos na rua. A Patrícia, ela tem uma experiência muito grande com pessoas muito pobres, né? No Complexo do Alemão, ela trabalha lá, linha de frente, né? Na área de saúde. Então, ela tem uma maneira de lidar, assim, muito tranquila. Mas ela viu uma fila gigantesca
Às vezes são centenas de pessoas que vivem em situação de rua ou que não tem comida nos barracos e desce para pegar o que eles chamam de carreata. É fome. Jesus está mostrando que juízo divino tem a ver com realidades dolorosas e concretas do nosso cotidiano. É miséria, miséria, miséria. Vamos parar de metaforizar tudo. Não, é miséria, ele está falando de miséria. Ele está falando de pessoas que são presas. A UNB disse que o principal estigma do Brasil está nas costas dos ex-presidiários. São 3 os maiores estigmas do Brasil. O primeiro é ser ex-presidiário. Olha que loucura. O segundo é a homossexualidade. Olha só como é que nosso país é tão ridículo, estúpido. Jesus está pegando exatamente isso. O presidiário. E mais, ele está tirando da gente essa ideia extremamente vaidosa de caridade que a gente aprendeu. A gente aprendeu nas igrejas, nos centros espíritas. A gente aprende essas coisas e engole essa charopada sem sentido nenhum. A gente valoriza Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Por quê? Porque eles ajudaram outros. Chico Xavier, viveram para o outro. Mas qual é o nome desse outro? Me diz o nome de 2 pessoas que eles ajudaram. A gente sempre torna quem sofre menor do que quem doa. A gente acha que caridade é relação hierárquica. Chico Xavier, me desculpa o português, é fodão. É fodão. Irmã Dulce, fodona. Martin Luther King, pô, fodaço. Mas o outro que estava clamando, não tem nome. É assim que a gente conta os heróis e heroínas da caridade, anonimizando o outro. Não dá para ver que essa relação não tem sentido nenhum? Ou seja, parece que a gratuidade do amor, que é isso que significa a palavra caridade em latim e em grego, é gratuidade do amor. Parece que a gratuidade do amor, ela produz hierarquias. Olha que loucura. Parece que o outro é resto, ou trampolim para o ego de quem se oferta. Eu faço caridade todo dia, eu saio na rua e faço. Eu sou foda, desculpa o português. Você é pequeno, você é vaidoso, você é estúpido. Jesus faz uma loucura no texto, vamos perceber. Ele chega e diz para essas pessoas, olha só, vocês não sabem muito bem o que vocês estavam fazendo para os outros, mas vocês deram de beber quem tem sede, não foi isso? Vocês deram comida para quem tem fome. O estrangeiro é pagão. Vocês pegaram um pagão e acolheram, hospedaram dentro da casa de vocês, deram comida, deram bebida, deram um quarto para alguém que é de uma cultura radicalmente diferente. Me desculpa, você é cristão, você recebeu um candomblecista na sua casa. Estou falando desculpa porque tem gente que se sente mal com esses exemplos. Mas é isso. E você foi lá e deu pão, você deu carne. Você fez isso, cara. Não foi isso que vocês fizeram? Aí eles estão sem saber. É isso que o texto diz. E ele diz assim, olha, vocês deram para um rei. Porque eu, na minha glória, eu, o rei, estava lá. Vocês não deram para um lixo que está abaixo de vocês. Vocês deram para a majestade. Para um rei, para uma rainha. Para esses vocês deram. Em outras palavras, ninguém é objeto da vaidade da nossa caridade. Ninguém. Jesus empresta o seu nome e o seu reinado àqueles e aquelas que a vida retira-lhes os nomes. É isso que aparece no texto. Leiam de novo o texto. Quando ele diz, vocês deram a mim, ele diz anteriormente que o rei está na sua glória. Em outras palavras, vocês deram para um rei, meus amigos. Vocês não deram para um lixo. Ir nas ruas
tentar fazer isso diante da fome do outro requer a coragem de saber os nomes. Requer a coragem de não fazer o outro como escada do próprio ego. Não funcionalizar pessoas. Não transformar a dor do outro em um meio para que eu manifeste a minha soberba. Não transformar a dor do outro em instrumento da minha vaidade. O que Jesus está dizendo, Leonardo Boff chamou de transdescendência. Transcendência é sair de si para o alto, diz o Leonardo Boff. Transdescendência é sair de si e para baixo. Para quem está abaixo. Nesse texto, transdescendência é, ao ir para baixo, encontrar o rei e a rainha que sempre estiveram acima. Por isso que Jesus usa a mentalidade do seu tempo, do reinado, do rei e da rainha. Para a gente saber que o outro que sofre é nosso rei e nossa rainha. Por isso a gente tem que parar com essas bobeiras assim, vai descer, eu fiz pelo fulano, pela fulana. Parar de contar vantagem. Tem uma amiga que é da Igreja Reformada Ecumênica, que era batista, e ela é casada com um rapaz espírita, nosso amigo. E ele vai ao trabalho, pessoal de rua. E ela estava dizendo que toda vez que ele conta uma coisa, um amigo dele conta uma vantagem, ela canta uma música que ela aprendeu na infância na igreja sobre a vitória. E eu nem sei a letra, mas ela falou assim, a vitória. E aí ele para de cantar. Porque ela diz para ele, você só está contando vitória e cantando vitória. É só você, 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 você. Você fala do outro para falar de você. Parece entrevistas do Jô Soares. Sabe? Faz pelo outro para parecer que tá maluco. Você está se encontrando com um rei, com uma rainha. Você não está se encontrando com lixo e com o resto. Entende? Jesus está fazendo isso. É isso que esse texto está dizendo. Segunda coisa que esse texto está dizendo, claramente, ele está rompendo as nossas vaidades religiosas que conseguem interpretar a dor do outro como um veículo para levá-la a Deus. Sabe? A gente acha que a gente tem esse poder e essa missão. O outro está sofrendo. Então eu vou transformar o sofrimento do outro para levá-la a Deus. Ela vai se converter, né? Ela vai se converter. Ou seja, a gente vê o outro e a dor do outro, mas na verdade a gente vê o Deus da nossa crença. A gente não vê o outro. Vou contar duas historinhas que eu contei de manhã. Meu amigo Jobson Folena, professor comigo no Bennett, professor de geografia, certa vez me ligou desesperadamente que a esposa dele, a Sandra, morreu numa mesa de cirurgia. Que loucura. Por um problema médico, ela morreu. Nova. 2 filhos, crianças. Ele ligou desesperado, gritando, desespero. O tempo passou, ele conseguiu lidar, fez uma excelente terapia, eu conheci a terapeuta dele, conseguiu lidar com o luto, foi elaborando aquilo. Um dia ele chega para mim, no intervalo de umas aulas, e a gente saiu ali no Flamengo para tomar um café. Ele falou, Alexandre, quero te contar uma experiência, cara. Minha vizinha era de uma igreja evangélica aí, eu não sei qual é. E a gente se falava, mas ela nunca queria muito papo, porque sabia que a gente era católico. Quando ela viu a Sandra adoecer, ela começou a ir lá em casa todos os dias. Quando a Sandra foi hospitalizada, ela ia visitá-la todos os dias. Depois da primeira operação, ela foi lá para casa ficar com a Sandra todos os dias. E eu comecei a valorizar, falei, cara, que coisa bonita, essa igreja está fazendo um trabalho bonito na vida dela. Depois que a Sandra morreu, ela continuou indo lá em casa, só que ela usou a Sandra e a morte da Sandra para falar que a gente deveria se converter. E ele usou essa expressão que eu vou usar com vocês. Para mim, ela parecia mais uma mosca de ferida. Já viram aquelas mosquinhas de ferida? Tem a ferida, aquele bichinho ali, o pose, né? Perigoso a versa aquilo, mas ele fica em cima da ferida. Entende?
Ele não está interessado com a dor de ninguém. Ele está interessado em pousar ali, colocar alguma coisinha ali. Ou seja, essa mulher estava indo todos os dias, não para acolher a dor, mas para dizer que os outros deveriam ser que nem ela. O nome disso é narcisismo. Que os outros iriam ir para a igreja, aceitar o Jesus dela, mas as pessoas estavam chorando. Isso é funcionalizar o sofrimento do outro. Sabe? Segunda história. Eu trabalhei por mais de 20 anos com o pastor Batista, na igreja presbiteriana Bethesda, e depois na igreja reformada ecumênica, um grande amigo meu, José Alves Barbato. A irmã dele, que já faleceu por causa do câncer, foi casada com um pastor também batista. Um belo dia, eles foram chamados para celebrar o velório de um rapaz que era da rua dele, ele morava em Rocha Miranda, e a esposa desse rapaz, de vez em quando, ia à igreja batista do cunhado dele. E o marido dela, umas 2 vezes ao ano ia à igreja. Mas ele gostava de ver jogo num bar que tinha perto ali na esquina e tomar cerveja vendo o jogo. Ele acho que era flamenguista, ficava lá bebendo, jogando e vendo o jogo. Belo dia, esse rapaz morreu e a esposa pediu para os pastores irem celebrar o velório. E aí o José falou para o cunhado, poxa, rapaz, essa moça vai à sua igreja e tal. Beleza. E aí, faz o seguinte, você faz lá, dá uma palavra, qualquer coisa eu faço uma oração, e ele foi. E chegou lá e fez o script que ele aprendeu nos seminários. Os seminários ensinam pra gente esse lixo. Eles nos ensinam a transformar aquilo numa oportunidade de violentar a dor das pessoas. Ele chegou e julgou o cara, dizendo que o cara decidiu a cerveja e o jogo. Decidiu pelo bar. E que era uma oportunidade de todo mundo decidir por Jesus. Transformou a ocasião das lágrimas naquela interpelação ridícula, violenta, de conversão das pessoas, no momento de lágrima. Entendem? Ou seja, peraí, o que o texto está nos mostrando? Por isso que, para mim, é o texto mais importante da Bíblia. O texto está dizendo o contrário. Diante da dor da Gabi. Diante da dor da Gabi. Deus, Jesus, céu, inferno, Bíblia, as músicas dos inários, as liturgias são meios, não são fins. Fim é a Gabi. Fim é a lágrima da Gabi, é a fome da Gabi, é a sede da Gabi, é a estrangeiridade da Gabi. Sabe? É o estigma de uma prisioneira. Esse é o fim. O resto é meio. O resto é meio. O resto não é fim. Me desculpe, mas não é fim. Nossa tarefa não é julgar ninguém. Sabe se vai para o céu, para os infernos, se converteu, não se converteu, será bom, será mal. Nossa tarefa é ouvir a interpelação dos rostos desfigurados que batem à nossa porta. Acabou. O resto é resto. Por isso os orientais são tão mais interessantes que a gente, sobretudo os budistas. Aprender isso, os símbolos religiosos, os cultos, os versos da Bíblia, aprender isso não é tão difícil. Aprender a esquecer isso diante de um rosto que sofre, isso é muito difícil. Porque a gente se apega a esse lixo e não vê o outro e não acolhe o outro. Porque a gente acolhe a nossa crença. Porque a gente está preocupada com o céu, a gente está preocupada em ganhar almas para a igreja, que no fundo é para a igreja, não é para Jesus nenhum. Porque Jesus está dizendo aqui o contrário. A gente está preocupado em legitimar o nosso eu. Entende?
no fundo, isso é um narcisismo profundo. A nossa fé tem que ser tão madura ao ponto da gente poder esquecer tudo que a gente crê diante de um rosto que sofre à nossa frente. Queria terminar lembrando uma das histórias, para mim, a história mais interessante que eu conheço sobre esse tema. Eu já contei em outros lugares, até na ICI, quando eu estava dando aula em 2019, que o Jacqueline me chamou. Eu adoro essa história, amo. E se alguns aqui já ouviram, eu peço paciência. Não vou contar a versão inteira, porque ela tem alguns palavrões. Eu já falei um hoje, né? Mas não vou falar mais. A Gabi está me olhando e eu fico constrangido, porque eu gosto muito da Gabi. Então, e a Odília também. Então, a história é a seguinte. Leonardo Boff era muito amigo do Darcy Ribeiro, que se dizia ateu. Dos 3 estigmas que eu falei, presidiário, ex-presidiário, homossexual, o terceiro é ateu. O Brasil está muito preocupado, o Brasil é um país muito religioso, né? Olha só como é que ele é. Então ele tem um problema sério com o ateísmo. Puxa! Então, mas o Darcy se dizia ateu. E o Darcy chamou o Leonardo Boff, porque ele estava no leito de morte, estava já desenganado pelos médicos, mas ainda estava consciente. E aí falou com o Boff. Boff, eu pedi para te chamar porque eu estou muito preocupado. Com o quê? Eu estou aqui morrendo, as pessoas do meu lado também estão nos leitos delas, mas elas acreditam em alguma coisa. Acreditam em quê, Darcy? Em Jesus, em Maria, em José, em céu, inferno, qualquer coisa. Eu não acredito em nada. E se existir? Aí o Leonardo Boff fala assim, pô, Darcy, aos 49 do segundo tempo, cara, o que é isso, né? Aí ele falou, não, eu tô falando sério se existir. Aí o Leonardo Boff deu uma aula de teologia e disse que na Bíblia hebraica, né, na Tanakh, o primeiro testamento da Bíblia, Deus tem um atributo muito importante, que é a misericórdia, hesed, em hebraico, que significa aquela que tem entranha, que tem vagina. Então é um amor que nasce da mulher. E disse, você é um cara mulherengo, então Deus é uma mulher, cara, tá te esperando. E ela vai chegar para você e falar, Darcy, seu safado, você estava lá, esqueceu-se de mim e eu aqui te esperando, para a gente celebrar eternamente o nosso amor. Claro que teve uns palavrõezinhos na história, porque o Darcy adorava palavrão, eu vou deixar de lado. O Leonardo Boff me contou isso em 2010, estava cheio de palavrão, a história eu não vou contar aqui. Mas aí o Darcy falou assim, Boff, você tá maluco? Nada disso. Pô, para com isso, cara. Aí ele deu mais uma vez uma aula de Bíblia. Aí o Darcy falou assim, Boff, se eu tivesse conhecido isso há uns 20 anos, eu teria revisto a minha descrença. Mas eu tô morrendo, cara. E agora? Aí o Boff olhou para ele e viu aquele sofrimento, né? Aquele momento derradeiro, decisivo. E o Boff fez igual a Jesus. Darcy, você acreditou na cultura popular brasileira, na educação pública de qualidade. Você lutou pelo samba, pelo povo preto. Você lutou contra o imperialismo dos Estados Unidos e de todo o hemisfério norte. Você lutou contra a pobreza. Você lutou a favor dos índios desse país. Meu irmão, quer Deus maior do que esse? Morre em paz. Nessa história, uma das coisas mais bonitas é que ninguém sabia que estava se encontrando com o rei. E as pessoas se surpreendem. Caramba! Era o rei! Elas sequer sabiam. Porque elas acolheram o outro. Acolheram a Gabi, a Rutinha, a Odília, o Alberto, o pai da Odília. Sabe? Acolheram o outro. E não tinham na cabeça qualquer palavra de origem religiosa. Por isso, eu diria, não importa a nossa crença. Nenhuma delas, nenhuma. Diante desse texto não importa nada. Importa a capacidade que a gente tem e a coragem que a gente tem de abrir mão de tudo e acolher o outro com a sua história. E se a gente o faz, Leonardo Boff está certo.
a gente pode morrer em paz. Que Deus nos dê essa boa morte, para que a gente tenha a surpresa de saber que em cada encontro, com cada rosto que nos interpelou, a gente sabendo o nome, sem funcionalizar a dor, sem preocupação com o céu, com o inferno, com Deus, com Jesus, com a Bíblia, com o que quer que seja, a gente se abriu ao nome do outro, à história do outro, e a gente recebeu um rei e uma rainha em nossas histórias. Amém. Amém. Vamos lá? Vamos dar continuidade a essa festa da fé. Vamos ouvir o interlúdio enquanto todo mundo pega o pão e o vinho e nós nos preparamos para a nossa Eucaristia. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por todos vós. Tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será entregue por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim, porque o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E aqui, nesse manancial de comida, para que ninguém tenha fome, todas as fomes, que ninguém sofra de fome. E com essa bebida, para que a vida seja festejada, ainda que as cruzes nos esperem na caminhada. Essa vida nos faz felizes, mesmo que as tristezas nos abatam por muitas vezes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Vamos comer e beber, porque nós não celebraremos a fome, mas a vida, a plenitude, a abundância que atravessa a nossa fé. Que haja pão e vinho para toda essa nação, em que o ovo custa mais de R$10,
O óleo lisa, R$18. A gasolina, mais de R$7 o litro. Que haja pão, que haja vinho, que haja festa na vida de tantas pessoas desempregadas e miseráveis dessa nação. Amém. Tem certos dias em que penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, feito um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casais simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é meu lar. Pelas varandas, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Reconhecemos, revisando a nossa vida, as alegrias que hoje explodem dentro em nós, a realidade de quem toda dura lida. Temos certeza de que nunca estamos sós. O nosso Deus é Pai de toda a providência, e o sim divino sempre anula os nossos nãos. Quem for cristão tem como herança a consciência de ser guiado pelas poderosas mãos. Coisa bonita, hein? Chico Buarque e Jonas Rezende, na voz do nosso Berrelde, que esteve hoje aqui pela manhã. Ele e a esposa vieram, a gente bater um papo muito gostoso, coisa linda. Todo mundo já sabe das redes sociais da igreja, também os pixies que estão aqui, né, no boletim de hoje, tanto do CREI quanto da ICI. E não sei se há aqui algum aniversariante da semana, mas nós temos hoje Marcos Reis, Marquinhos lá, professor de filosofia, o Severino Dantas e Tomás Toledo de Arruda. Dia 15, Antônio Carlos Maciel e a Bianca Malafaia, nossa maestrina. Dia 17, a Mariana de Carvalho e Tielpo Benites Gonçalves. Dia 19, Paulo Rocha e Oliveira. E dia 20, Eliezer Luiz dos Santos Leal. Não tem ninguém aqui, não é isso? Posso estar enganado, mas eu acho que não tem ninguém aqui. De manhã nós pedimos bastante por eles, inclusive estava a Celi estava presente, a gente pediu pela Bianca, que ela considera uma grande filha dela e tudo. Então nós vamos terminar nossa celebração
para que a gente tenha um excelente domingo, um almoço maravilhoso, um almoço gostoso, uma semana brilhante. Amanhã, não sei se eu vou estar na classe Poutilhas, por uma razão muito nobre. Amanhã é o jogo do Botafogo. E eu estarei lá. Eu e o Theo, neto de Gabi. Nós vamos nos cruzar em algum momento. Então, amanhã é o dia que eu vou entender o que significa glória na Bíblia. Porque amanhã é o dia da gente dar uma lavada, vou voltar chorando com a bandeira, hein, Gabi? Com a bandeira enrolada no corpo, assim, já comprei um bandeirão. Puxa, vai ser uma festa. Mas eu vou ver se eu chego a tempo, mas eu acho que eu não vou conseguir. Então, vou avisar o pessoal da classe Poutilhas. Mas vamos lá, vamos pedir a Deus, então, essa bênção gostosa para o nosso domingo e para a nossa semana. Que a graça de Deus, que é nosso Pai, nossa Mãe, é o Deus de cuidado, é o Deus de amor, é o Deus que nos beija, nos acaricia. Que a sabedoria, a ternura, a candura de Jesus de Nazaré, que é o nosso irmão, que é o grande amigo, grande parceiro, companheiro de caminhada, as consolações, mas também a criatividade do Espírito Santo sejam conosco esta semana, nesse almoço de domingo maravilhoso, nesse dia que está com um sol radiante, uma temperatura agradável, e por todo sempre. Amém. Bom domingo para todo mundo! Todo mundo, abraço. Bom domingo, gente. Beijos! Beijos.